O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o episódio 322 do nosso Catecismo. Vamos para o 10º mandamento. Hoje a leitura será do número 2534 a 2540. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertence. Isso é Deuteronômio 15:21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esta citação é de Mateus 6:21. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos leva à violência e à injustiça proibidas pelo 5º mandamento. A cupidez, como a fornicação, tem sua origem na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. A desordem das concupiscências. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome ou nos aquecer quando estamos com frio. Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Quando a lei nos diz não cobiçarás, nos ordena, em outros termos, que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens alheios é imensa, infinita e nunca saciada. Como está escrito, quem ama o dinheiro, dele se fartará. Isso está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, como nos recorda o Catecismo Romano. Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e que, portanto, exortar o mais possível a observância deste preceito. Estes são os comerciantes que desejam a caréstia, os preços excessivos das mercadorias, que veem com pesar que não são os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo. Os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Os médicos que desejam que haja doentes, os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano
Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramo-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. São palavras de São João Crisóstomo. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Quereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando alegria nos méritos dos outros. Esta é parte da pregação também de São João Crisóstomo. Ouçamos agora uma catequese do Papa Francisco, proferida em 28 de novembro de 2018. Na catequese de hoje, que conclui o percurso sobre os 10 mandamentos, podemos utilizar como tema-chave o dos desejos, que nos permite percorrer de novo o caminho trilhado e resumir as etapas alcançadas, lendo o texto do Decálogo, sempre à luz da plena revelação em Cristo. Começamos pela gratidão, como base da relação da confiança e de obediência. Como vimos, Deus nada pede antes de ter dado muito mais. Ele convida-nos à obediência para nos resgatar do engano das idolatrias que têm um grande poder sobre nós. Com efeito, procurar a própria realização nos ídolos deste mundo esvazia-nos e escraviza-nos, enquanto o que confere estatura e consistência é a relação com aquele que em Cristo nos torna filhos a partir da sua paternidade. Isto implica um processo de bênção e de libertação, as quais são o descanso verdadeiro, autêntico. Como reza o Salmo, só em Deus repousa a minha alma, só dele me vem a salvação. Este é o Salmo 62. Esta vida livre torna-se a aceitação da nossa história pessoal e reconcilia-nos com aquilo que vivemos desde a infância até o presente, tornando-nos adultos e capazes de atribuir a devida importância às realidades e às pessoas de nossa vida. Por este caminho entramos em relação com o próximo, que a partir do amor que Deus mostra em Jesus Cristo, é uma chamada à beleza da fidelidade, da generosidade e da autenticidade. Mas para viver assim, ou seja, na beleza da fidelidade, da generosidade e da autenticidade, precisamos de um coração novo, habitado pelo Espírito Santo. Pergunto-me, como acontece este transplante de coração, do coração velho para o coração novo? Através da dádiva dos desejos novos, que são semeados em nós pela graça de Deus, de maneira especial mediante os 10 mandamentos, levados a cumprimento por Jesus, como ele ensina no Sermão da Montanha. Com efeito,
na contemplação da vida descrita pelo Decálogo, isto é, uma existência grata, livre, autêntica, abençoada, adulta, protetora e amante da vida, fiel, generosa e sincera, nós, quase sem nos darmos conta, voltamos a encontrar-nos diante de Cristo. O Decálogo é a sua radiografia, descreve-o como um negativo fotográfico que deixa transparecer a sua face, como no Santo Sudário. E assim o Espírito Santo fecunda o nosso coração, inserindo nele os desejos que são o seu dom, os desejos do Espírito. Desejar segundo o Espírito, desejar ao ritmo do Espírito, desejar com a música do Espírito. Olhando para Cristo, vemos a beleza, o bem e a verdade. E o Espírito gera uma vida que, atendendo a estes seus desejos, desencadeia em nós a esperança, a fé e o amor. Deste modo, descobrimos melhor o que significa que o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para lhe dar cumprimento, para a fazer crescer. E enquanto a lei segundo a carne era uma série de prescrições e proibições, segundo o Espírito, esta mesma lei torna-se vida, porque já não é uma norma, mas a carne do próprio Cristo que nos ama, procura, perdoa, consola e no seu corpo volta a compor a comunhão com o Pai, perdida por causa da desobediência do pecado. E assim, a negatividade literária, a negatividade na expressão dos mandamentos, não roubarás, não insultarás, não matarás, aquele não transforma-se numa atitude positiva. Amar, abrir espaço para os outros no coração, todos desejos que semeiam positividade. E esta é a plenitude da lei que Jesus veio trazer-nos. Em Cristo e unicamente nele, o Decálogo deixa de ser condenação, tornando-se a verdade autêntica da vida humana, ou seja, desejo de amor. Aqui nasce um desejo de bem, de praticar o bem, desejo de alegria, desejo de paz, desejo de magnanimidade, de benevolência, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de temperança. Daqueles nãos, passa-se para este sim, a atitude positiva de um coração que se abre para a força e com a força do Espírito Santo. Eis para que serve procurar Cristo no Decálogo, para fecundar o nosso coração, a fim de que esteja repleto de amor e se abra à ação de Deus. Quando o homem atende ao desejo de viver segundo Cristo, então abre a porta à salvação, a qual não pode deixar de vir, porque Deus Pai é generoso e, como afirma o Catecismo, tem sede de que nós tenhamos sede dele. Se são os maus desejos que arruinam o homem, o Espírito insere no nosso coração, os seus santos desejos, que constituem o germe da nova vida. Efetivamente, a vida nova não é um esforço titânico para ser coerente com uma norma, mas a vida nova é o Espírito do próprio Deus que começa a orientar-nos para os seus frutos, numa feliz sinergia entre a nossa alegria de sermos amados e a sua alegria de nos amar. Encontram-se as duas alegrias, a alegria de Deus de nos amar e a nossa alegria de sermos amados. Eis no que consiste o Decálogo para nós cristãos: contemplar Cristo a fim de nos abrirmos para receber o seu coração, para receber os seus desejos, para receber o seu Espírito Santo. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!